sobre gordura no fígado, né, doutor? Também conhecida como esteatose hepática. Exatamente. O que seria essa doença, doutor? Na verdade, o que acontece, Pamela? A sobra do que a gente come, né? Vamos resumir em a gente come o quê? A gente come carboidratos, né? Vários, legumes, verduras, frutas, cereais, açúcares. Os carboidratos geram glicose no sangue. Comemos proteínas, que são digeridas e viram aminoácidos, e são absorvidos como tal, e comemos gorduras, tanto de origem do animal quanto de origem do vegetal. E as gorduras são digeridas e viram ácidos graxos. Esses nutrientes todos, Pamela, não trazem nenhum problema na saúde, desde que ingeridos em quantidades corretas, né? O problema é a sobra disso. Entendi. O que o corpo faz quando sobra glicose, sobra aminoácido e sobra ácido graxo. Isso vira gordura. Né? O corpo estoca. Só que estoca num formato de uma estruturazinha chamada triglicerídeos. O que sobra vira triglicerídeo. E o triglicerídeo primeiro vai pro fígado. E o fígado recebe essa matéria-prima, constrói o tal triglicerídeo e dali o fígado, imagina, é a energia que está sobrando. É um combustível para as horas de privação. Quando a gente está horas sem comer. Como é que o corpo sobrevive? Mobilizando esse triglicerídeo para virar energia. Então, ele é uma reserva. E ele vai para onde, depois que vai para o fígado, é distribuído para as nossas reservas periféricas, para o tecido adiposo. Entendi. Aí o triglicerídeo vai para dentro do adipócito. Só que quando você está fazendo isso em grande quantidade sobrando, nós vamos falar quais são os vilões depois piores, o fígado não consegue dar conta de mandar para a periferia e começa a acumular nele mesmo o triglicerídeo. E esse acúmulo de triglicerídeo no fígado, a gente chama de fígado gorduroso ou esteatose hepática, que traz um grande risco na saúde. Várias complicações, sim, né, que sim, nós sim. vamos ver durante esta pauta, mas eu vou colocar de cara logo a primeira pergunta. Isso. E a gente, através das perguntas, vai tirando nossas dúvidas. Perfeito. Então, pode colocar a primeira pergunta, que é: a gordura no fígado é mais fator genético ou a alimentação é um fator determinante? A pergunta é da Vitória Miranda. Vamos lá, Vitória, a medicina está entendendo que genética, Pamela, sempre influencia um pouco, Sim. influencia. Em 100%, em que a gente chama de fenótipo, cor do cabelo, cor do olho, altura, e a genética é 100% definidora. Agora, para algumas doenças, a genética hoje se conclui que 25% do risco é por genética, 75% é hábito, a gente chama de ambiente. É um número alto? É um número alto. Então, o que define ainda a esteatose hepática não é propriamente só a genética, é o que você está fazendo, é o seu estilo de vida. A alimentação, sem dúvida, é o maior definidor. Acabei de falar que a sobra do que a gente come é o que vira triglicerídeo e vai lá para o fígado, então a alimentação ainda é o maior definidor. Óbvio, vamos pegar sedentarismo, porque se eu acumulo reserva energética, Pamela, eu tenho lá meu triglicerídeo que é para ser usado nas horas que o corpo precisa de mais energia. E eu sou sedentário. Então, quem faz atividade física mobiliza triglicerídeo e não acumula gordura no corpo com tanta facilidade. É difícil ver atleta gordinho. Claro, é verdade. Né? Tem um gasto calórico alto, né? Agora, sedentário, que come muito, nós vamos falar aí quais são os piores alimentos, né? Porque a gente fala em gordura no fígado e acha que é só a gordura que a gente come que é o vilão. Não é, né? E na verdade não. Quando a gente for para a mesa, aguardem aí que vocês vão ver um monte de dica que eu vou dar ali na mesa de quais são os alimentos mais vilões da esteatose hepática. Então, daqui a pouquinho, iremos para essa mesa que está bem caprichada com alimentos que são vilões. E vamos falar dos mocinhos também. Que são mocinhos, Isso, que vão nos auxiliar nos proteger nessa batalha contra o acúmulo da gordura no fígado. Exato, Pamela. Mas agora eu vou colocar então mais uma perguntinha na tela. Vamos lá. Você que mandou pelo @VocêBonitaTV. Qual é o exame que permite ver a gordura no fígado? É apenas o TGO e o TGP? Vamos lá. Pamela, esse tal TGO, TGP são dados pelo exame de sangue, são enzimas produzidas no fígado. Aí vem a pegadinha. A esteatose hepática muitas vezes é silenciosa. Nem sempre ela dá sinais, nos sintomas, estágios iniciais estágios da doença, iniciais. Né? O risco da esteatose no fígado é quando, por estar lá essa gordura no fígado por muito tempo, existe o risco de inflamar o fígado. Então, quando o fígado sofre um processo de inflamação por excesso de gordura que está dentro dele, a gente chama isso de hepatite gordurosa. Tem nada a ver com aquela hepatite por vírus. Sim. Eu peguei hepatite, né? Adquiri, aí fiquei com aquele quadro de amarelo, né? Urina fica escura, fezes ficam meio esbranquiçadas, pode dar febre. A esteatose no início,
ela pode ser silenciosa e é um exame detectado muitas vezes só pelo exame de imagem. Você vai fazer um ultrassom de abdômen e lá vem o laudo lá, teor excessivo de gordura no fígado, tem termos técnicos, né, que mostra que o fígado está acumulando gordura. E essas enzimas hepáticas muitas vezes ainda estão normais. Então, a gente não pode esperar essas enzimas alterarem para poder se preocupar com a esteatose. Então, por isso que é importante exames de rotina. Já de rotina, para a gente detectar que já está acumulando gordura no fígado e qual conduta o médico vai prescrever para que isso regrida. A persistência da esteatose é que pode inflamar o fígado, aí as enzimas hepáticas começam a alterar. Já é um processo mais para frente. Entendi. Então, o diagnóstico, na maioria das vezes, é feito por um exame simples de imagem, que é um ultrassom abdominal. E com que frequência eu tenho que buscar um profissional e fazer esse tipo de exame? Olha, se você está no grupo de risco, a esteatose é mais frequente quem está com peso excessivo, quem é diabético, quem está com a famosa barriga, né? Eu posso estar magrinho nas pernas e nos braços, mas eu estou com a circunferência abdominal elevada, né? Isso a gente já fez várias pautas aqui, leva a um quadro chamado síndrome metabólica, que pode ter também como, né, sintoma ou como sinal a esteatose hepática também. Então, eu acho que quem está nesse quadro, procura o médico, ou quem não vai como prevenção, pelo menos uma vez por ano, pode ser feito aí um ultrassom abdominal, né? Aí conversa com seu gineco, seu clínico, seu cardiologista, seu endócrino, seu nutrólogo, para que ele consiga, o seu gastroenterologista, para que ele também se preocupe em avaliá-lo. Quem não está no grupo de risco, é raro ter esse tipo de doença? Olha, a estatística hoje é que 20% da população mundial pode ter esteatose hepática. Existe também, na verdade, uma esteatose hepática por excesso de álcool. Então, o alcoolismo, quem bebe muito, né, pode ter um acúmulo de gordura no fígado também, que é uma lesão que antecede a cirrose. Então, a esteatose hepática tem a gordurosa não alcoólica, que é o que a gente está falando hoje, Sim. E tem a hepatite gordurosa por esteatose hepática alcoólica, ligada ao álcool. Então, assim, a estatística é que mais ou menos 20% da população mundial tenha. Quase metade dos diabéticos podem ter esteatose hepática, do tipo 2, que é aquele que vem na vida adulta, né, porque engordou, né? E 50% de quem está com excesso de peso pode ter esteatose hepática. Ou então, seja, a estatística o controle é importante para total, todos, porque né? a esteatose hepática pode ser revertida, né? Isso que eu acho que vale a pena falar. É uma condição reversível. Não é uma condição que se instala e fica. Agora cabe atitude. Cabe atitude do médico, cabe atitude do paciente para entender o que fazer para reverter a famigerada esteatose. Nós estamos aqui nessa pauta para mostrar como. Perfeito. Próxima perguntinha na tela. Tem algum sintoma ou só aparece nos exames? A pergunta é da Thaís Fernanda. Muito obrigada pela participação, Thaís. Thaís, excelente pergunta. Exato, essa é a pegadinha. Às vezes o sintoma... nenhum. Não aparece, né? Nada. Você descobre num simples exame de ultrassom. E o médico, né, vai te alertar que você está acumulando gordura no fígado. Se você chegar a ter uma inflamação do fígado pela esteatose hepática, o que nem sempre ocorre, você vai ter sintomas parecidos com uma hepatite convencional. Você vai ter, ficar mais amarelinho, vai ter um pouco de cansaço, fadiga, um pouco de dor de cabeça, mas isso é muito raro nas fases iniciais. Nem todos os pacientes que têm esteatose hepática desenvolvem hepatite no fígado, inflamação extrema no fígado. Sim. Tá? Mas o risco é esse, por isso que a gente tenta reverter o processo. Às vezes, quando o acúmulo de gordura é muito intenso no fígado e o fígado fica um pouco maior, ele distende um pouco uma cápsula que recobre o fígado, que é uma películazinha chamada peritônio, que pode dar dor. Então, às vezes eu pego no consultório pacientes com desconforto na região direita, um pouco abaixo da costela, por esteatose hepática, tá? Embora não seja um sintoma tão frequente. Quais tipos de profissionais tratam esteatose hepática? Quase um trava-língua dessa palavra. Eu acho que é terrível, né? Aliás, a medicina adora palavras difíceis, não sei por que motivo. Mas, assim, ela é multifatorial, então ela pode ser abordada por quase todas as especialidades. Mas, muito frequente, o gastroenterologista, o endócrino, o clínico, o nutrólogo,
porque são áreas que acabam tendo esse paciente, o próprio ginecologista, às vezes, no consultório, com a mulher que está gordinha. Então, é multidisciplinar, eu diria, não é específico só de uma especialidade. Até porque não existe um tratamento específico. Não existe um remédio, né? Isso, Pamela, matou a charada. Se tivesse um remédio, eu estou com pressão alta, estou com problema cardíaco, estou diabético, então vou no endócrino porque estou diabético, vou no cardiologista porque estou com problema no coração. A esteatose, a regressão envolve alimentação, envolve corrigir também alguns problemas que caminham junto com a esteatose. Água também, boa hidratação, sem dúvida. A esteatose surge quando você às vezes já está pré-diabético, a glicose está alta, o triglicerídeo está alto. Então o médico tem que abordar, corrigir o pré-diabetes, tem às vezes medicamentos que atuam nessa melhora da ação da insulina, corrigir o triglicerídeo às vezes até com medicamento, mas é a atitude, é atividade física e uma alimentação adequada que resolve 80% do problema. O remédio é apenas um coadjuvante, então não tem um tratamento específico, tem mudança de comportamento, mudança de hábito. E não só resolve como previne, né? Previne. Então, mesmo que resolve, também previne, sim, que é a boa dúvida. Alimentação, atividade física. Sem dúvida. E tudo isso Total. nós vamos ver ainda Perfeito. hoje aqui no Você Bonita, então fique com a gente. Perfeito. Próxima perguntinha na tela. Qual o percentual aceitável de gordura no fígado? A pergunta é da Flávia de São Paulo. Olha, na verdade, isso é uma pergunta extremamente técnica, né? Existem metodologias de mensurar o teor de gordura no fígado por imagem, né? Então, tanto que a classificação, muitas vezes, que o ultrassonografista dá para o médico é se está acumulando em todo o fígado, que eles chamam de difuso, se essa quantidade é leve, não está ocupando o fígado inteiro numa quantidade muito intensa, ou é moderada ou é intensa. Eles classificam por grau 1, grau 2, grau 3, mas a classificação não é por porcentagem. Entendi. Meu fígado está com 15% de gordura. Pode ser que exista essa classificação em meios acadêmicos, né? Mas em termos práticos, a gente vai pelo teor de gordura que está no fígado, laudado pelo exame de ultrassonografia. Porque que esse é o mais prático. De gordura é normal. Existe no mínimozinho, fígado, né? Sim, mas a ponto de nem aparecer no ultrassom, porque o fígado acumula um pouquinho de triglicerídeo para distribuir para o corpo. O fígado é uma central de recebimento, Pâmela. Tudo que entrou no nosso intestino e foi absorvido passa por um caminho e vai para o fígado. O fígado recebe tudo que a gente come e dali ele define o que eu vou fazer com esse nutriente, para onde eu vou mandar. É uma central de recebimento e distribuição. Então, um pouquinho de triglicerídeo no fígado é normal, até ele distribuir para que a gente chama fora do fígado, para a periferia, para o tecido adiposo, né? Então é óbvio na questão do triglicerídeo. Então um pouquinho é normal, mas por porcentagem, depois eu posso até colocar nas minhas redes sociais se existe alguma definição por porcentagem e eu coloco isso depois no YouTube também do Você Bonita, no canal do programa, eu respondo isso para vocês. Mas geralmente é por imagem mesmo, leve, moderado ou intensa. Perfeito. Próxima pergunta. A pergunta é da Cida Matos. Ela quer saber qual que é a dieta ideal para quem tem gordura no fígado, o que comer e o que deve ser evitado. E isso tem tudo a ver com a nossa mesa, né, doutor? Bora lá? Vamos para lá? Vamos lá. E a gente segue esse papo mostrando, né, na prática quais são esses alimentos bonzinhos e quais são os vilões. Olha, primeiro, aqui do lado, acho que à direita de quem está nos vendo, né, a nossa esquerda aqui. Eu tô com um vilão, né? Tá, vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente pensa, gordura no fígado, o maior vilão é a gordura, né? Sim. Olha que pegadinha. A gente imagina. Não propriamente, Wanda. Bom, vamos pensar o seguinte, é óbvio que a gordura que eu como também vai influenciar, Quando a gente come a gordura que vem do animal, né, se eu tenho uma dieta muito rica em gordura animal, o que eu estou comendo da gordura do animal? Já vem prontinho, o corpo nem precisa produzir. Porque eu falei que a sobra da glicose do carbo, a sobra do aminoácido da proteína, é que o corpo constrói a molécula de triglicerídeo. Quando a gente come a gordura do animal, a gente está comendo o triglicerídeo prontinho. Então, é óbvio que eu não vou inocentar a gordura animal como não sendo vilã. Em excesso, ela também nos fornece muito triglicerídeo. E vai depositar no fígado também. Só que a glicose que vem do carboidrato se transforma em triglicerídeo também de maneira muito fácil e muito rápida, muito fácil para o corpo estocar.
as vias metabólicas que transformam glicose em triglicerídeo, o corpo não gasta muita energia. O corpo gosta de estocar reserva de energia sem gastar muita energia. Então, no duelo entre carboidrato e gordura animal, os dois são muito similares, mas a glicose do carbo também pior. Não tem classificação de pior ou melhor, mas é tão fácil quanto estocar o que vem pronto. Então faz tão mal quanto eu já tentei excesso. ver, né, em estudo qual que é pior ou melhor, mas por que eu trouxe aqui principalmente a glicose do carboidrato? Porque as pessoas acreditam que é só a gordura que eu tenho que tomar cuidado. Sim. Estou com gordura no fígado, então corto gordura, mas se entope de quê? Agora vamos lá, olha a pegadinha. De doce. Né? Então todo o carboidrato com carga glicêmica alta pode acumular como gordura no fígado com muita facilidade. E detalhe também, o que se faz muito, o que pode acontecer muito frequente, né? Existe um produto que deixa muito doce a balinha, a geleinha, a cobertura, que é frutose em alta concentração. A gente chama de high fructose. E ao ler os rótulos... Isso é isso que eu quero ensinar. A indústria usa muito a frutose em concentração alta, que é extraído de alguns cereais, porque ela adoça pra caramba. Sim. Tá? Então, e a frutose, quando absorvida em grande quantidade, ela também vira gordura no fígado com extrema facilidade. Não estou dizendo comer uma fruta, Pamela, porque tem frutose na fruta, mas a quantidade baixa. Claro. E a fruta ainda vem com vitaminas, minerais, vem com fibra, o que traz um grande benefício nutricional. Agora, a concentração da frutose, que é um processo industrial feito por extração de alguns cereais e que fica com um poder de adoçar enorme. Onde está a frutose em alta concentração? Então, eu trouxe aqui, geralmente as balinhas, tá? Os confeitos, de um modo geral, que as crianças adoram, né? As bolachinhas recheadas. E também tem, olha no rótulo, se tiver escrito xarope de milho, açúcar invertido, amido do milho, açúcar, sacarose, e faça frutose, esse exercício em casa, né, doutor? Né? Se você pegar agora, abrir seu armário da cozinha e ler os rótulos, isso que você falou está presente em muita coisa que a gente consome muita. E até em produtos ditos saudáveis. Sim, às vezes está ali. Então, e sempre uma dica legal também, Pamela. Num rótulo, o que vem primeiro é o que mais tem. Certo. Então, às vezes você vê o produto onde o segundo, às vezes o primeiro, mas às vezes o segundo ingrediente já está lá. Açúcar, xarope de milho, xarope de açúcar, açúcar invertido, maltodestrina, maltodestrose, polidestrose. Olha quanto nome tem. Tudo isso é açúcar, gente, e vai virar glicose no sangue. Um pouquinho não mata ninguém. Mas será que a gente consegue segurar a mão ou a boca quando começa a comer uma balinha? Alguém come uma balinha só? Essa balinha ou você de come cinema, um saquinho, come um saquinho né? todo. Ou come lá toda a embalagem. Coberturas de sorvete são altamente enriquecidas. Aqui, olhando aqui o rótulo, se você olhar ingredientes... O primeiro é xarope de glicose, xarope de glicose. Aí o segundo é açúcar invertido. Isso, os dois, redundante. Duas coisas Direto. num só produto. É que tá bem pequenininho, não dá nem pra ler Ainda direito. bem que você enxerga, pra mim eu não consigo. Mas tá aqui, xarope de glicose e açúcar invertido, os dois primeiros ingredientes. Entendeu? Então isso é a carga de glicose e de frutose alta no teu sangue. As geleinhas, muitas vezes. Esses suquinhos industrializados, às vezes tem a fruta, tem, né? Eu trouxe, né, não condenando nenhuma marca, mas eu trouxe uma onde 50% é suco, que bom. Mas olha o ingrediente aí. Se você olhar. Aqui, o segundo ingrediente é açúcar. É o segundo. O terceiro que é suco. Então, olha, de cara já tem açúcar aqui na formulação. A maior quantidade é açúcar, tá vendo? O suco entrou aí no terceiro. Então, tem fruta? Tem, mas tem açúcar. Então, dê uma olhada. Se tiver escrito só suco de fruta sem mais nada e água, melhor. Tem algumas marcas que colocam isso, né? Sim, suco mais água. Sim. Aliás, a indústria, eu acho, a gente fala da indústria, mas tem um lado muito bom da indústria, Pamela, que está se preocupando muito em reciclar. Né? Então, a gente está vendo balinhas onde o corante é natural, embora tenha açúcar, né? Não dá para a gente elogiar também todo o produto, mas a preocupação da indústria de sucos que tenha só fruta, que realmente não se acrescenta o xarope de milho, nem o açúcar invertido, nem o próprio açúcar, né? Então, existe o lado de preocupação que a gente espera que cada vez
cresça mais, até porque o público está mais exigente, né? Ainda bem, né? Estamos e trouxe aqui o açúcar, porque o açúcar ele está embutido em coisas que a gente não sabe. Muitos já sabem, né? Mas tem os refrigerantes, né? Sim. Eu não trouxe a bebida alcoólica, mas para esteatose hepática, a bebida alcoólica também não é legal. Então não dá para ter uma alimentação rica em carga glicêmica alta. Farinha refinada, trouxe aqui ó, na frente, que é uma pegadinha. Muita gente tira o glúten, que bacana, mas começa a usar polvilho doce, fécula de batata. Eu trouxe esse pozinho, esse coincidentemente é o polvilho doce. Tá, não é maléfico se comer pouco, mas troca às vezes o glúten por uma carga de glicose de outros cereais. 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia, então tem que tomar cuidado para não virar uma pegadinha, né? E antes de falar dos bonzinhos, dos alimentos bonzinhos, vamos colocar na tela mais uma perguntinha. Pergunta da Raquel Rocha. Ela quer saber, ela tem gordura no fígado e qual que é o tratamento? Pois o SUS ainda não tem vaga com especialistas e ela tem evitado frituras e gorduras. Raquel, o tratamento é você quem vai fazer mudando a atitude, né? Já que a gente falou que não existe um remédio específico, existem protetores do fígado, né? Existem alguns fitoterápicos, por exemplo, a silimarina, que não é nome comercial, é nome de uma planta. Ela tem alguns componentes protetores do fígado, que diminuem a tendência do fígado ficar sobrecarregado nas suas funções. E nós vamos falar dos alimentos que fazem isso também. Mas, Raquel, sabe o que você tem que fazer? Começar a fazer uma alimentação correta, né? Evitar ao máximo açúcar, tudo que a gente falou aqui. Falamos agora. Pode comer fruta, pode comer legume, verdura, cereal integral, mas corta o açúcar, corta doces, corta farinha branca refinada, porque isso já dá uma boa diferença. Evita o álcool, vai fazer atividade física, geralmente se consegue grandes resultados com a atividade física também. Controle teu peso, não beba. Isso já é o primeiro conselho que o próprio médico especialista vai te dar. Então são coisas que ela pode fazer por si, se tiver com pré-diabetes, se tiver com pré-diabetes, algum outro fato clínico, aí o médico intervém com alguns tratamentos paralelos para evitar complicações. E quais alimentos podem ajudá-la também? Não só ela, mas todos nós. Bom, primeiro, os alimentos, eu vou falar quais são os nutrientes importantes, depois a gente já fala tudo de uma vez. Os alimentos que contêm um componente chamado sulforofano ou glicosilonato, nome difícil, mas esses são chamados de fitoquímicos ou polifenóis, encontrado em vários alimentos, nós vamos falar quais são os principais. Eles têm um alto poder protetor do fígado. O fígado, quando está... Primeiro que o fígado precisa colocar para fora tudo que entra de tranqueira no nosso sangue. Eu falei que o fígado recebe tudo, né? Inclusive tranqueira, não só nutrientes dos alimentos. Metal pesado, agrotóxico, um monte de química. A célula do fígado modifica esses componentes para uma estrutura que não te agride mais, chama destoxificação esse passo, e põe para fora essa toxina. Só que para isso ocorrer com eficiência, o fígado precisa de matéria-prima. Então precisa de compostos chamados cisteínicos ou sulfidrílicos, que estão principalmente nas crucíferas. São as mais ricas nesses compostos. Crucíferas entra a couve, tá? Aqui eu trouxe o agrião, mas o espinafre, a acelga, a rúcula, o brócolis, o alho, alimentos simples, a cebola simples pra caramba, o nabo. Então, as crucíferas são riquíssimas em compostos sulfidrílicos. A vitamina E tem o poder de diminuir a oxidação do fígado. Quando a gordura está acumulando no fígado, o fígado começa a sofrer um processo de oxidação, de enferrujar muito rápido. Então, tudo que diminui a oxidação do fígado e a inflamação do fígado, ou evitar que se inflame, são os componentes antioxidantes, vitamina E, vitamina C, selênio, carotenoides, aí onde estão distribuídos aqui. E tem alguns especiarias que eu trouxe que tem um alto poder anti-inflamatório. Então, completando o que eu já falei, vitamina E no abacate, e o abacate também tem glutationa, que é um potente antioxidante. O azeite tem vitamina E também, que eu apontei aquela hora junto aqui com a cebola e o alho. Os peixes têm gordura ômega 3, que tem efeito anti-inflamatório. Aqui eu trouxe cenoura, que tem carotenoide, que é antioxidante. Também tem carotenoide, tem um componente chamado zeaxantina, que também alguns estudos estão mostrando proteger o fígado. Presente na nossa simples abóbora. Abóbora. Tá? Aqui abóbora, tem zeaxantina.
O gengibre tem poder anti-inflamatório e também detoxificante hepático. A vitamina C do limão está aqui, ó, altamente antioxidante. A alcachofra tem composto sulfidrílico. Diretora, me avisou que teremos um especial de alcachofras em breve aqui no Você Bonita. Que legal, alcachofra é um excelente alimento. A canela, que é uma especiaria, também tem efeito anti-inflamatório e controla um pouco os níveis de açúcar no sangue, de glicose. Evita sobrar para virar reserva. A curcumina, um alto poder anti-inflamatório, e o cardamomo, que a gente já fez outras pautas mostrando que dentro dessa sementinha, aqui dentro dessa estrutura, tem uma sementinha petitinha, que é o cardamomo, que pode jogar em receitas culinárias, no café, um alto poder protetor do fígado. Ou seja, alimentos que fazem parte do nosso dia a dia. São fáceis de serem encontrados, exatamente, então nada caro, nada complicado. Nada. E na verdade, doutor, a gente quando olha, já sabe que esses alimentos aqui, eles são bonzinhos. E esses aqui são mauzinhos, né? Não tem jeito. Olha até as cores, né? A natureza é muito sábia. E a gente...